Vene Casagrande, e o Carrascal? Conta pra mim rapidinho. O Carrascal, o Flamengo chegou a um acordo na forma de pagamento. Na verdade, o Flamengo vai pagar em 3 parcelas, como havia pedido ao time russo, mas agora o time russo está pedindo garantias bancárias, por envolver a questão da guerra, enfim, banco, tem toda essa burocracia. Então, assim, o Flamengo andou mais uma casinha para fechar a contratação desse jogador. Não dá para comemorar por se tratar um time russo, a gente sabe que é extremamente complicado, mas no entendimento aí é questão de tempo. O próprio jogador já falou, está ansioso para poder viajar ao Rio de Janeiro e assinar contrato válido até 2029. Muito bem, para quem está por fora desse assunto, começou ontem um assunto de que o Pedro poderia ser vendido, anteontem, né? No Flamengo, veio a informação do jornalista Mauro César, né? E aí o Flamengo emitiu uma nota dizendo que não, né? Que não tem vontade de vender. E aí o Mauro César vai e vaza a conversa, né? Mostra o print da conversa, mostrando que ele não estava mentindo, que realmente alguém do Flamengo contou para ele que tinha ali até o valor de 15 milhões, né? Isso. Essa foi a história. Vene Casagrande, você tem mais alguma coisa em relação a essa história do Pedro? É só para finalizar esse assunto, e de fato finalizar mesmo, porque assim, obviamente a autocúpula do Flamengo, quando eu falo autocúpula, leia-se presidente, que atualmente é o BAP, ele procurou saber o que aconteceu. Porque isso, querendo ou não, expõe o atleta e expõe também o técnico Felipe Luiz, né? Supondo, Felipe Luiz agora não bota mais o Pedro, vão achar que é por conta dessa história. Se colocar o Pedro, vão achar que é por conta dessa história. Então acaba expondo o trabalho do profissional também. E aí a pessoa disse que ele deu apenas a opinião. No entendimento, o que BAP recebeu dessa pessoa eu dei a minha opinião, não era uma informação, não era algo definido pela diretoria. Então, assim, botaram um ponto final nessa história internamente e, de fato, não querem vender o Pedro. Se chegar a proposta, como acontece com todos os jogadores, eles vão avaliar se a proposta é boa ou não. Mas o Pedro não está à venda, não está na vitrine. Entende? Então, assim, não vai ter demissão por conta disso, como muita gente me questionou, mas internamente eles procuraram saber o que aconteceu e essa foi a resposta dada. É sempre muito delicado, né? A gente vive nesse momento de grande volume de informação e velocidade, né? Com que ela chega pra gente, né? Então, a história é, o Flamengo já disse, gente, a gente não vai vender o Pedro, a gente não quer, então o torcedor se acalme. Essa não é a intenção, segundo o Flamengo, de vender o Pedro. E também o jornalista mostrou que ele não estava mentindo, que ele teve a conversa ali e que houve um grande mal-entendido, segundo o presidente. O rapaz estava dando a opinião, enfim. Coisas da apuração, Lucas Pedrosa. Vocês dois que vivem nessa loucura aí de apuração. Eu, graças a Deus, sou apenas uma locutora e uma apresentadora. Pedrosa, posso ser sincero? Eu acordei e falei, ainda bem que não sou eu, tá? Ultimamente eu prefiro ter paz ao invés de razão. Eu tô aí também. Minha saúde mental, outros tempos. Ai, Vene. Seu Vene Casagrande. Ainda bem que não sou eu. Imagina, É a olha caixa quem de tá aqui em mensagem. casa. A caixa de mensagem cheia. Nossa, Um monte de isso é gente muito falando um monte ruim. de coisa, uma polêmica. A gente para na rua. E aí? Pô, plantou a crise lá, hein? E a galera não entende o papel do jornalista. Hoje o cara falou, pô, não é você, né, Vene? Por isso que tá chovendo. Dessa vez não foi você, né? Olha, ó, tem tempo que não sou eu, pô. Ainda bem. Quando algo desse sentido é publicado, você ajuda a sociedade, você faz um bem àquela coletividade. No caso, se o Pedro é um jogador que o torcedor do Flamengo não quer que saia do clube, e o jornalista revela que uma importante figura do departamento de futebol o venderia pelo valor X, que é pouco, 15 milhões de euros, está atrapalhando o clube ou está ajudando o clube? Está ajudando o clube. Ele está evitando que uma maluquice tenha progresso. Embora eu achasse até que o presidente jamais deixaria vender. Mas vai que entra no processo de convencimento. Não é isso? Mas a minha intenção não é ajudar clube nenhum. Eu não estou aqui para ajudar clube nenhum. O jornalismo ajuda a sociedade, ajuda a instituição, ajuda uma cidade, ajuda uma coletividade, quando feito corretamente, tornando público aquilo que é de interesse público. E é de interesse do torcedor do Clube de Regatas do Flamengo saber que um nome importante, que eu não posso revelar, mas, meu Deus do céu, né, gente? Do futebol do clube de futebol, do Flamengo, admitiria vender seu principal atacante por uma quantia, podemos chamar até de módica. Por quê? Não sei. E ainda disse, mas hoje ninguém pagaria isso por ele. Ele está voltando de lesão. E aí está lá escrito, porra. Então, gente, vamos usar um pouquinho a cabeça, juntar o Lé com o Mauro, rapidinho, mais grave, tudo isso sem você mencionar o nome do Pedro.
A conversa tá lá bem clara. Você falando sobre atacante, Sim. e o cara jogou o Pedro na história e já falando de 15 milhões e o tal. Mauro, Então, o Mauro assim, ainda cita o não foi uma Okafor, né? Isso, o Mauro não deu uma cavada, não fez uma cavada para criar um problema e tal. Aí o Pedro, como é que vai ficar a situação do Pedro? Não, o Mauro nem tocou no assunto, pelo menos na conversa que está printada, nem está no assunto, e ele coloca, mas tem o Pedro, né? Como se falasse assim, a gente tem um problema aqui. Isso, O Pedro é um problema. Como é que eu vou trazer um outro se eu tenho o Pedro? Por uma questão de gestão e tal, ainda fala isso. A gente pode até exibir os prints aí, de repente. E eu quero que as pessoas entendam o seguinte, eu até poderia citar o nome, mas como é que funciona isso, gente? Se a fonte chega e fala assim, olha, é em off, eu estou te dando informação em off, ou seja, não me cite. Você não cita, certo? Não houve nem esse cuidado, mas eu fui respeitoso e não citei, porque eu entendo que a pessoa, quando falou, não falou com o intuito, esse é o meu entendimento. Eu estou sendo leal, pra cacete, sem merecerem, tá? Estou sendo leal à minha profissão, às minhas convicções dentro da execução do meu trabalho. São 42 anos de estrada, meu irmão. 42 anos. Não são 4 meses, não, tá? 42 anos nessa profissão. Então não venha aqui cagar regra, querer me ensinar o que eu devo fazer no meu trabalho, não. Alguns pretensiosos que nem sabem o que é jornalismo, que estão por aí escrevendo besteira, né? Então, o que acontece? Se a fonte fala assim, olha, eu vou te falar uma coisa, Mauro, mas você não pode publicar isso, não. É só para você saber. E se você fala, tá bom, eu não vou publicar, eu venderia o Pedro por 15 milhões se eu tivesse essa possibilidade. Aí você pensa, esse cara é importante, ele venderia? Aí você faz o quê? Eu comprometi que eu não vou publicar isso. Ou você esquece, guarda essa informação para você calçar as suas opiniões, aí no caso como comentarista, ou você vai fustigar em outras áreas, né? Vai tentar encontrar um fio, apurando para descobrir se de fato há essa intenção. E com outra fonte, se você conseguir confirmar a informação, você pode publicar, porque você respeitou essa fonte. Mas uma outra confirmou. Então você publica. Gente, assistam filmes como Todos os Homens do Presidente, sabe? Filmes assim clássicos do jornalismo, que vale a pena vocês entenderem um pouquinho o que é a profissão. Não estou me comparando a eles, pelo amor de Deus. Mas aos jornalistas da história do caso Watergate, desse filme clássico, né? Do cinema. Mas é isso, simples assim. Não, por que você não fala o nome? Já expliquei por quê. Mas não precisa nem falar. Porque eles se expuseram de tal forma que, né? Porque eu não ia colocar o print. A nota provocou isso. Agora, o clube está com mania de ficar fazendo nota desmentindo jornalista toda hora. Se você está desmentindo algo que é comprovadamente errado, falso, que não existe, pode ser. Ok, é o direito deles. Agora, sabendo que isso aconteceu, sabe o que aconteceu. Agora, por que a pessoa quer vender? Aí ela que tem que responder. Eu tenho até minha opinião. Mas é só uma opinião que eu nem vou emitir aqui, porque seria só uma opinião. Eu não vou, nesse contexto, falar, vamos julgar isso como verdade. Agora, é impressionante o torcedor que fala, você criou uma crise. Eu não criei crise, amigo. Pelo contrário, ao fazer corretamente o meu trabalho, eu ajudei o clube, embora não fosse essa a minha intenção, que eu não estou aqui para ajudar clube nenhum. Eu não estou aqui para ajudar o Flamengo, ajudar clube nenhum. Pelo contrário, não é esse o nosso papel. Tá? Mas, indiretamente, ajudei. Porque brecou qualquer possibilidade de venda. E ajudei o Felipe Luiz. Porque se essa história fosse adiante, tá? E caísse no ouvido do Felipe Luiz por outros meios, porque vocês acham o quê? Que a pessoa falou só para mim? Será que ela falou só para mim? Ou internamente ela não soltou para outras pessoas? É possível. E se isso bate no ouvido do jogador, o jogador acha que o Felipe Luiz não tem nada com isso. Nada com isso. Até que provem o contrário, e acho que não vão provar, o Felipe Luiz nada tem com isso. O problema do Felipe Luiz é como ele vai utilizar o Pedro, que aí é um outro assunto que a gente vai levar adiante aqui daqui a pouco. Mas o Felipe Luiz não tem nada com isso, que fique bem claro. Pode até cortar esse trecho aí, por favor. O Felipe Luiz não tem nada com isso. A pessoa que falou que venderia o Pedro por 15 milhões de euros não é o Felipe Luiz. E eu acredito que ele não concorde com isso. Acredito mesmo, independentemente de ter utilizado ou não o jogador. Sei não, Mauro. Por 15 milhões de euros? Não sei. Isso é informação, André. Ele não tem nada com isso. O que eu estou falando é informação. Ah, ele então não tá. tem nada com isso. Zero com isso. Zero com isso. Não é coisa do Felipe Luiz. Se ele abriria a mão para ter outro atacante, é outra história. Mas por 15 milhões, ele vai comprar um atacante de 15 milhões aonde melhor que o Pedro? Se fosse Não, 15 milhões não, mas que para ele se vender ok, não sei.
Não, aí depende. Aí eu não sei a opinião. Eu estou dando uma informação. O Felipe Luiz não tem nada a ver com essa história. Zero, zero. É outra pessoa. Não tem nada a ver com o Felipe Luiz. E ele ia ter um problema. O jogador ia ficar de nariz torcido para ele se isso vaza de outra maneira lá dentro. Que não por uma matéria, por uma publicação. E achar que era coisa dele. Não é com ele. Claro, ele pode até pensar, se chegasse a proposta do futebol saudita de 40 milhões de euros pelo Pedro, com 40 milhões eu contrataria o centroavante fulano de tal que se encaixa melhor no meu jogo. Ele pode pensar isso. Ele pode pensar. Mas eu estou falando do contexto de 15 milhões. Gente, com 15 milhões vai comprar ninguém. O menino lá do Palmeiras, Vitor Roque, custou 25. O Paulinho, atacante, custou 18 com 2 jogadores, que se você somar os dois, vai dar 25 ou mais. Se o Atlético vendeu os 2 meninos, digamos, por 12, o Paulinho teria saído por 30. 18 mais 2 jogadores de 12. Então, com 15, vai comprar quem? Quem no mercado atual? O Vlahovic, que foi citado pelo José Boto numa entrevista, não centroavante, né? Não teve isso? Vlahovic, que era titular da Fiorentina quando o Pedro passou por lá, e o Pedro, pouca oportunidade ele teve, se machucou e tal. O Vlahovic é mais jovem, tem 25 anos. O Vlahovic custou à Juventus, quando saiu da Fiorentina, 70 milhões de euros. Se, porventura, o José Boto tentasse contratá-lo, além de convencer o jogador, jovem ainda, sair do mercado europeu e atuar da América do Sul, quanto pediria a Juventus? Se desse um abatimento de 50% em relação ao que pagou, seriam 35%. Nação rubro-negra, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês acabaram de ver o Mauro César Pereira, né, trazendo todo o fato, né, todo o entreveiro que aconteceu, pessoa lá de dentro. Vou falar uma coisa pra vocês. Foi o José Boto, gente. Foi o José Boto. É o cara, assim, da alta cúpula, abaixo do presidente BAP. É ele que tá mandando e desmandando, né, no futebol do Flamengo. E ele tava lá nos Estados Unidos há pouco tempo, né? O Mauro também tá lá nos Estados Unidos, tá em Nova York. Então, assim, agora o Flamengo tem que chamar a atenção do Boto, que... Alô, Boto, vamos contratar, né? Vamos querer contratar e parar de ficar dando coletivas, informações exclusivas para jornalista. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Isso é uma vergonha. Essa que é a verdade. Vocês têm que contratar. Vocês acabaram de ver aí, Vene Casagrande falando que o Flamengo está a um passo de fechar a contratação do Jorge Carrascal. Não para por aí, né? Segundo informações do Coluna do Fla, o próprio Bola VIP, né, tá trazendo a informação de que o Ezequiel Barco também está muito próximo, né, de acertar a contratação, né? O Flamengo tem mais um jogador aí para o setor de meio de campo, então o Flamengo tá procurando, né, investir cada vez mais nessa posição, que eu aprovo muito. O Flamengo tem que ter jogadores qualificados ali naquela posição. É um jogador muito bom, né? Tanto o Jorge Carrascal e tanto também o Ezequiel Barco. E assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês. O que vocês acham de ver esses dois jogadores vestindo a camisa do Flamengo? É uma boa, né? O Flamengo se mexendo, né? Se movimentando no mercado e em busca de trazer jogadores qualificados para a alegria da nação rubro-negra. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Gostaram desse grande conteúdo? Então se inscreva no canal. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 100 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima! Tu olha assim, tu fala assim, porra.